vamos começar, né? Pode baixar o volume aí, por favor. Bom, gente, bom, muito boa noite a todos, né? Estamos aqui de volta, né? Graças a Deus. É a primeira reunião do ano, né, de estudo, né? Porque já houve a reunião da quinta-feira passada. Bom, vamos como sempre, né? Começar com a leitura preparatória. Aqui eu trago do livro Meditações Diárias, por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Imunização espiritual. Se te decides efetivamente a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário te convenças que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação, que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho, que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém, que a paciência é o principal ingrediente da solução de qualquer problema, que sem amor não há base firme nas construções espirituais, que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho, que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar de lavá-lo, que não existem pessoas perversas, e sim criaturas doentes a nos requisitarem amparo e compaixão, que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio, que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar, e que, em suma, não basta pedir aos céus, através da oração, para que baixem à terra, mas também cooperar, através do serviço ao próximo, para que a terra se eleve igualmente para os céus. Bom, gente, vocês que estão aqui na live, vocês estão me ouvindo direito? O som está normal? Que eu não tive tempo de testar, porque eu troquei aqui tudo. Esperar o pessoal responder aqui. Aparentemente está tudo ok, mas... Não precisa não. Tá tudo ok, né? Então vamos lá, vamos continuar. Depois da leitura preparatória, nós vamos para a nossa prece inicial, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nessa primeira reunião de estudos desta noite, do ano, e pedir a Ele que muitas mais sejam possíveis, não só as reuniões de estudo, mas todas as outras reuniões de tratamento, de cura espiritual, que nós podemos frequentar, nós temos a honra de participar aqui nesta casa de oração. Obrigado, Senhor, por mais este dia, um dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Obrigado, ó Pai, por todas as benesses que recaem do alto, mesmo aquelas que por nossa pequenez e nossa pouca evolução e nosso pouco esclarecimento, nós não conseguimos enxergar. Perdoa-nos todas as vezes que fraquejamos, todas as vezes em que deixamos que os nossos medos sejam maiores do que a nossa fé. Auxilia-nos, hoje e amanhã e sempre. Coloca um escudo protetor ao nosso redor, a não permitir que nenhuma energia negativa ou destrutiva possa penetrar e nos atingir. Te agradecemos novamente, ó Pai, e com esta prece te pedimos permissão para dar por iniciado o estudo da noite de hoje, com muita paz e com muito amor.
Que assim seja. Bom, vamos continuar, né? O nosso livro, estamos no capítulo 19, num total de 26 capítulos. O livro é até bem razoavelmente grande, são uns 350 páginas mais ou menos. Eu queria só fazer abrir um parêntese para o novo livro, né, de Divaldo Franco, que foi lançado agora no início de janeiro, né, no rumo do mundo de regeneração, que ele assim, o que é narrado ali é bem recente, já fala da pandemia da Covid-19, né, algumas impressões que o espírito Manuel Filomeno de Miranda tem sobre a pandemia, sobre a função, entre aspas, da pandemia no mundo, nesse mundo nessa transição planetária que nós estamos vivendo, né, de um mundo de prova de expiação para um mundo de regeneração. É bem interessante, ele trata algumas coisas bem interessantes ali. E em alguns momentos ele é até bem direto, né? Ele fala sobre a falta de evolução espiritual mesmo do ser humano e que por conta disso nós estamos vivendo todas esses problemas justamente por nossa pouca evolução espiritual, né? Ele deixa bem efetivo assim a dizer, efetivamente ele diz que basicamente tudo que está acontecendo é culpa nossa, por nosso mal proceder enquanto seres humanos. E a pandemia ela vem como um remédio, né? Como um empurrão para fazer com que nós demos alguns passos a mais para frente, né? Porque nós estávamos meio que estacionados. Mas enfim, é um livro muito bom, muito interessante. Eu recomendo. Não sei se já chegou na Federação em livro físico. Eu comprei em versão digital, né? Na Amazon. Bom, vamos lá. Vamos continuar o livro Loucura e Obsessão, né? Uma recapitulação, agora, agora pronto, fala. Recapta, agora foi. Uma revisão muito rápida, né? Do que a gente recapitulação, exatamente. Muito rápida, né, do livro. Ele começa, ele todo é narrado dentro de uma casa de culto afro-brasileiro, né? É, assim, eu vejo o mote desse livro basicamente nos afastar de certos preconceitos que nós temos em relação às coisas, né? Muitas vezes a gente cria uma ideia de determinada coisa simplesmente pelo fato de nós ouvirmos falar ou então que nós enxergamos de determinada forma e na verdade não é assim, né? E ele trata dos bastidores, né, dos tratamentos espirituais nessa casa de oração, com espíritos muito evoluídos ali dentro, né, que adaptam o seu trabalho espiritual à evolução das criaturas que ali frequentam, né, como uma forma de, digamos, adequar a dosagem do remédio àqueles que precisam daquela dosagem específica, né, e o bem que se faz ali é muito grande. Nós vimos os casos do rapaz que tinha catatonia, né, que ele vivia em estado vegetativo, e era um caso de auto-obsessão, né, por conta do seu remorso, né, do seu sentimento de culpa por ter cometido algumas atrocidades na vida passada. Nessa vida, ele praticamente se fechou em copas, né, e vivia num estado catatônico, né, e Manuel Filomeno deixa bem claro aqui que havia sim influência dos espíritos, mas era mais ele, né, que causava aquela situação, que era justamente um caso de auto-obsessão. Vimos o caso de Lício também, que era um rapaz que na encarnação anterior ele tinha encarnado como mulher e nessa ele veio como homem e veio com aquela dúvida, né, toda aquela confusão mental, né, principalmente com relação a um tio que, enfim, tinha sido o seu parceiro, né, tinha sido seu marido na vida anterior e havia toda uma confusão de relacionamentos entre eles, né, e, enfim, nós vimos isso nos capítulos anteriores, né, a história deles é bem longa
mas é bem interessante. E no final, praticamente eles se acertaram, né? Bom, vamos continuar aqui. Socorro de Libertação, capítulo 19. Pequeno delay aqui, mas vamos lá. E de início, o mentor espiritual que estava acompanhando a equipe, ele começa a falar um pouco sobre a obsessão de uma maneira geral. E ele diz o seguinte: ao observar a paisagem terrestre, né, dos seres humanos, enquanto as paisagens mental e moral do homem aqui como uma expressão geral, né, homens e mulheres, não mudem o clima de aspirações responsáveis pelos problemas que geram, o intercâmbio obsessivo permanecerá, né? É a mesma coisa com relação ao que eu falei do texto de Manuel Filomeno no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, né? Que uma grande parte da culpa pelos nossos sofrimentos, pelas nossas aflições, é de nós mesmos. Então ele diz aqui, enquanto o ser humano não modificar o seu pensamento, né, não modificar os seus hábitos, o seu modo de proceder, né, que é o orar e vigiar, né? E o vigiar é o que? Pensamentos, palavras e ações. Né? Enquanto a gente não conseguir controlar isso aí, nós vamos passar por problemas de obsessão. Né? E ninguém está livre disso. Né? Dependências afetivas, necessidades emocionais e campos de vibrações odientas são sustentados nos jogos dos interesses entre os desencarnados e os homens, né? Homens e mulheres. Porque estes não se elevem espiritualmente, aqueles, os obsessores, encontrarão ganchos, né? Encontrarão portas abertas, nos quais se prendem, passando de hóspedes a gerentes da casa mental que lhes cede lugar. Fica bem claro aqui que a ação dos obsessores ela somente existe por conta da parcela de culpa do obsidiado. Então, se nós deixarmos a porta aberta, que na maioria das vezes a gente deixa, né, por nossa pouca evolução mesmo, nós ainda somos muitos, como seres humanos, nós ainda somos muito selvagens ainda, né? Temos hábitos selvagens. E enquanto nós não deixarmos de lado esses maus hábitos, essas deformidades morais, nós vamos sofrer a perseguição dos inimigos desencarnados, né? Que muitas vezes não são inimigos por algo que você tenha feito a eles diretamente. Mas são espíritos que se aproximam ali, veem uma brecha, espíritos que têm má índole, né? E se aproximam e procuram ali para, enfim, para causar o mal como uma forma de satisfazer os seus desejos, né? Existe sim, existem aqueles que fazem essa perseguição direcionada, né? E normalmente quando há essa perseguição direcionada, a vítima ou o obsidiado tem a culpa, uma parcela grande de culpa pela perseguição que está sofrendo, né? A gente vê muito isso na literatura, né? Alguém que está sofrendo bastante, uma perseguição no espírito, e normalmente tem o diálogo com esse espírito, e o espírito, não, mas eu faço isso porque eu quero fazer justiça. Ele fez isso e isso comigo. E a gente, quando a gente se depara com essas informações, a gente passa até, poxa, obviamente que ele não, o espírito obsessor ele não tem razão de estar ali perseguindo e procurando fazer a justiça com as próprias mãos. Mas ele tem uma certa razão, entre aspas, né, por estar sentindo aquele sentimento, né, por conta daquilo que foi feito, né? Eu lembro de um caso aqui no centro, faz muitos anos isso. Eu estava na cabine e o irmão, naquela época ele atendia individualmente ainda lá na cabine, e um rapaz chegou e havia um quadro obsessivo nele. E o irmão até descreveu a entidade que estava do lado dele, era uma pessoa que estava como se estivesse amarrado com cordas, né? Amarrado com cordas. E ele contou, essa criatura que está ao seu lado lhe perseguindo,
Na vida anterior, você simplesmente, por questões, enfim, de inimizade ou questões que não vêm ao caso, você simplesmente a amarrou e jogou-a dentro de um poço, né? E ela ficou lá agonizando naquele poço até desencarnar, né? Então ela está aqui lhe perseguindo por conta disso. Mas, enfim, foi feito o tratamento, a entidade foi afastada, foi caminhada, enfim, como se dá nos tratamentos espirituais. Mas quando a gente sofre essas perseguições dos desencarnados, nós temos a parcela de culpa, né? Na maior parte das vezes, a maior parcela de culpa. Tanto por algo que nós fizemos a eles, assim como pela nossa culpa de deixarmos as portas abertas, né? Deixarmos aflorar essas deformidades morais para que eles peguem aquele gancho, né, como diz aqui no texto, aquela brecha e adentrem ali, né? Como é natural, há uma prevalência de homens instinto nos quadros sociais da Terra, em relação ao número menor de homens razão. Eu acredito que está bem assim, fácil de entender, né? Homens e instintos, eu vou falar mais lá na frente, a diferenciação de homens e instintos, dos casos moderados e dos homens razão, né? Isso, homens, como eu falei, é um termo genérico, né? Homens ou mulheres, seres humanos. Então, há uma maior quantidade de homens instintos do que homens razão, né? E os homens razão que se empenham por criar condições de progresso e realização em favor dos que estão atrás, né? É aqueles que estão com a evolução um pouco maior e aqueles com a evolução um pouco menor, né? E esses que estão mais na frente, pelo menos a ideia é que eles tentem puxar aqueles que estão lá atrás, né? Movimentando-se entre os dois contingentes, né, entre um e outro, estão aqueles que despertam para as realidades espirituais, galgando os degraus de ascensão a duras penas. Então, aqueles que ainda estão muito arraigados aos instintos, né? Instintos de seres humanos, de animais, né? Comer, dormir, enfim, tudo isso que a gente faz como forma de instinto, e os seres razão, que são aqueles que estão mais voltados para as questões espirituais, mais espiritualizados. E no meio tá o pessoal que já despertou para isso, né? Mas ainda está galgando os degraus, né? Que eu acho que seria o caso de nós aqui, aparentemente. Então vamos lá, vamos falar sobre cada um deles, né? Dos homens instinto, os que estão no meio termo ali, e os homens razão. Os homens instinto, né? Talvez quando eu ler esse conceito aqui, essa descrição aqui, talvez vocês se lembrem de alguém, né? Enfim, na história da humanidade. Suas paixões são agressivas, seus desejos dominadores, suas aspirações primitivas, sem as resistências morais que dão valor ético ao ser, partindo para sucessivos revides e cobranças, quando contrariados nos seus gostos ou feridos nos seus falsos brios, ou desagradados nos seus apetites, porque em idêntica posição vibratória disputam entre si os espólios infelizes dos interesses de que se nutrem, vivendo em intercâmbio obsessivo, quando o amor é apenas força de desejo, ou seja, é apenas corpo, né? Apenas matéria. Ou no ódio, quando cegos pela revolta e envenenados pela vingança. São fáceis presas de alienações espirituais. Então, esses casos de pessoas que são assim, é um prato cheio para as obsessões, né? Normalmente, principalmente nos casos mais graves, né, de comportamentos mesmo mais graves, certamente há ao redor dessas criaturas uma quantidade de espíritos que se alimentam daquilo ali, né, se alimentam daquela situação criada pelo indivíduo ali, né, e fica como se fosse uma espécie de simbiose, né, um se alimenta do outro. A criatura encarnada se alimenta energeticamente dos espíritos e os espíritos se alimentam energeticamente da criatura encarnada.
A tal ponto que, às vezes, essa simbiose é tão traumática, tão fechada em si, que muitas vezes não há condições de afastar essas criaturas. Vamos supor num caso, por exemplo, em que uma pessoa que seja, enfim, haja dessa forma na sua vida inteira, mas em um determinado momento tem um despertar, né? Para as questões espirituais, para modificar os seus hábitos, sua forma de pensar. Tem determinados momentos em que, mesmo se fazendo um tratamento espiritual, né, não se consegue separar os obsessores dessas criaturas, porque está uma coisa muito ali entrelaçada. Né? Tanto é que, às vezes, se houver a separação, né, do obsessor da criatura encarnada, a criatura encarnada pode até desencarnar também. Né? Então, é um tratamento assim gigantesco. Enfim, não sei quanto tempo e qual a forma, a maneira de se fazer um tratamento dessa forma, disso. Mas, claro que há remédio para tudo, mas é algo que vai ter que se trabalhar muito, tanto a pessoa encarnada, né, como aqueles que se prestam a ajudar, né? Normalmente os trabalhadores da casa espírita, os trabalhadores espirituais. Então tem que ter um esforço bem maior nesses casos para haver o tratamento de desobsessão. E como ele diz aqui, Manuel Filomeno diz no slide anterior, há uma prevalência no mundo das criaturas assim. O que é algo muito triste, né, de se saber. Por isso que, quando a gente fala de transição planetária, de um mundo de prova de expiação para um mundo de regeneração, nesse tempo que a gente está vivendo agora, está sendo dada a última chance para esses espíritos, pelo menos terem um despertar, né, com relação ao seu proceder, com relação à sua forma de vida, à sua forma de pensamento. Se nada for feito, eles vão ser recambiados para mundos mais primitivos, porque não vão ter mais como se adequar à energia espiritual do planeta Terra, que vai virar um mundo de regeneração. E qual a diferença, assim, uma das diferenças entre o mundo de regeneração e o mundo de prova de expiação? O mundo de prova de expiação prevalece muito a questão individual, o eu. Eu quero, eu posso, eu tenho, é meu. No mundo de regeneração, isso vai mudar para a coletividade, o bem-estar da coletividade, né? Então, se todos estão bem, eu também estou bem. Se todos possuem, eu também possuo, né? É uma coisa mais, um sentimento mais coletivo. Então, aqueles que não se adequam a isso, eles vão ser recambiados para outros mundos e, como a misericórdia divina é infinita, eles vão chegar nesses mundos e se depararem com criaturas mais primitivas ainda do que eles. E eles vão ter a oportunidade de ensinar a essas criaturas mais primitivas que eles, porque eles já estão um pouquinho, mesmo se comportando dessa forma, eles estão um pouquinho mais à frente do que essas criaturas que vivem nos mundos primitivos. E lá vão ter a oportunidade, além de aprender, né, pelo sofrimento, que infelizmente não aprenderam de outra forma, mas ao mesmo tempo vão estar também tendo a oportunidade de fazer o bem àquelas criaturas que precisam. Sem a explicação final, né? O juízo final, O juízo final é como se fosse é uma coisa bem assim bem específica que é quando porque acredita-se que todo mundo que morreu acredita-se que estão dormindo, né, esperando a volta do Cristo, né? Quando a volta do Cristo, todo mundo vai ressuscitar e tomar o mesmo corpo que tinha antes, né? É uma coisa bem distante da questão que tem aqui no Espiritismo, né? é porque, Mas a questão do fim do mundo, por exemplo, pode ser. Você pode dizer, o fim do mundo. Mas não é que o fim do mundo vai se destruir numa bola de fogo. O fim do mundo vai acontecer o quê? O fim desse mundo que a gente conhece como tal, que é um mundo individualista, um mundo em que todo mundo só pensa em si, que a caridade e a solidariedade são coisas muito distantes, né? Então, é o fim desse tipo de mundo. mundo material. No mundo material, não, na verdade o mundo de regeneração ele continua sendo um mundo material, mas vai estar mais voltado para as questões espirituais do que atualmente. Vai evoluir moralmente. Isso. Eu vi um palestrante, sobre o nome dele Nazareno. Sim, Natália. Ele falou
sobre a visão espírita dos dias finais, dizia que Jesus tinha falado já da separação das ovelhas e dos cabritos. Então, em vez de separar para o inferno e outros para o céu, seria essa distinção dos que vão para outros planetas Sim, de também. prova de expiação, aqueles que não mereceram vão aos planos regeneradores, ao mundo regenerador. Exato. Como esse lado de capela, que no meio da Isso. geração foram exilados para cá. Exato. Eles não se adaptaram lá, foram exilados Isso. para cá, mas não tem mais nenhum capelino por aqui, não. Todos acho que já retornaram. Então é isso mesmo. Vão ficar aqui somente aqueles que se adequam à energia do planeta, a energia de um mundo de regeneração, né? Por isso que é tão importante a gente começar a nossa modificação, né, íntima, né? A gente está nos últimos minutos do segundo tempo, né? Então temos que começar agora, não deixar para amanhã não. Bom, os intermediários acalentam ideais de enobrecimento, sofrem tédio em relação aos gozos, né, em relação a esses prazeres materiais, né? Padecem certas insatisfações e frustrações, porque já não lhes bastam as sensações fortes, exauridoras, né, as sensações físicas mesmo materiais, tendo necessidade de mais altos valores íntimos, que independam do imediato, do jogo cansativo dos desejos físicos. Ambições mais nobres se lhes desenham nas áreas mentais, e os desejos sofrem alteração de estrutura. Pressentem a glória do amor e a dádiva da paz, engajando-se nos movimentos idealistas, apesar das incertezas e dubiedades que os assaltam vez por outra. É o meio termo, né? Você está saindo de um comportamento primitivo, porque você já tem uma visão mais lá na frente, né? Uma visão mais espiritualizada, mas é aquela coisa, na corda bamba, né? Você vai para um lado, vai para o outro, cai, levanta. Hã? É, você está ali no meio tentando crescer, tentando subir os degraus, como ele mesmo fala aqui, né? Então existem as quedas, enfim, ainda existem os maus hábitos, ainda existe. Mas a criatura pelo menos despertou um pouco para a necessidade de crescimento espiritual. E tem os homens razão, né? Indivíduos que vivem as emoções de sua natureza espiritual, cuja sintonia é natural com as fontes da vida, de onde procede a inspiração do bem, do bom e do belo, atraindo-os para as conquistas gloriosas do amor. Então é aqueles que já estão, não vou dizer plenamente espiritualizados, porque ainda temos um caminho muito longo ainda para chegar nos mundos celestiais, né? Mas já são criaturas que por exemplo, que não tem mais tanto apego às questões materiais, não tanto apego a dinheiro, tanto apego aos bens, né? Tanto apego a esses sentimentos mesquinhos, sentimentos de raiva, de ódio, de vingança que a gente tem muito, né, aqui. Então, elas estão mais lá na frente, né? Então, muitas vezes essas criaturas a gente enxerga esses exemplos no mundo, né? O irmão cita muito aqui, né? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, são essas criaturas que se destacam, não necessariamente somente essas que se destacam, porque tem muitos anônimos que são assim também, né? Que estão lá fazendo o seu trabalhozinho, né? De conscientização das pessoas pelo seu próprio exemplo, né? De vida, né? E não aparecem na TV, mas estão lá, né? Esses são os homens razão que, pela sua própria natureza de ser, eles auxiliam a nós que estamos aqui retardatários, né, a poder andar um pouquinho mais para frente no crescimento que a gente tanto busca. Assim, é sempre conveniente recordar que a obsessão é uma ponte de duas vias. O espírito que a transita e segue na direção do homem somente logra passagem nessa ponte porque este lhe vem e busca, em face das mesmas necessidades, compromissos e grau de evolução. A ocorrência, portanto, da enfermidade obsessiva somente se dá porque ambos os litigantes são afins, porque existem afinidades entre o encarnado e o desencarnado. Sendo a aparente vítima, né, o endividado, e o cobrador, que deveria perdoar, o infeliz real, carente de socorro e misericórdia. Como eu disse, normalmente quando a gente vê assim, um obsessor perseguindo a criatura encarnada, tornando a vida dela um inferno,
Mas muitas vezes é o contrário, a vítima é o obsessor e o encarnado é que foi o algoz, né? Que fez atrocidades numa vida anterior. E às vezes o próprio encarnado, por causa da sua interioridade, fica obsediando os espíritos e eles Sim. ficam A obsessão é uma via de mão dupla, né? Você pode sofrer tanto a obsessão dos espíritos, como você obsediar obsediando uns os espíritos espíritos. por sua própria interioridade, E os espíritos ficam atraindo os espíritos assim. acontece, é exato, pessoas que se utilizam assim dos espíritos para os seus, seus interesses, né? Adivinhos, essas coisas que muitas vezes há ali uma simbiose entre o espírito e a criatura, e aquela um se alimenta do outro e o encarnado também praticamente escraviza aquele espírito, né, para satisfazer os seus interesses. E no caso também, quando desencarna alguém muito querido, tem pessoas que emitem uma energia de certa forma maléfica para a entidade, a criatura que se foi, né? De forma a trazer sofrimento, muito sofrimento para aquela criatura, né? É como uma espécie de obsessão, né? Você fica naquela coisa assim, mas ele não poderia ter morrido, ele não poderia ter morrido, e eu queria que ele tivesse aqui, e eu estou sofrendo muito, e isso para a criatura que se foi, para o desencarnado, é um sofrimento terrível, né? Você vê uma pessoa que você ama naquele sofrimento, né? Obsessão daqui pra lá. É uma obsessão daqui para lá. Uma obsessão daqui para lá. Aí, às vezes as pessoas falam, mas o espírito então tem que ser frio. Morre alguém e acha, tipo assim, é como se tivesse caído uma folha. Não, não é assim. Nós somos seres humanos, nós sentimos saudade, nós gostaríamos que a pessoa estivesse conosco. Isso é super natural do ser humano. O que não pode ocorrer é o desespero, é aquele pensamento obsessivo, é aquela coisa assim que você não consegue fazer mais nada na sua vida sem pensar naquela pessoa que se foi, né? É o exagero, é aquela coisa fora do limite, né? Mas você chorar, você sentir saudade, isso é tão natural quanto a luz do dia. Na reunião para aquela noite estava programada uma tarefa que a irmã Emericiana denominara Socorro de Libertação. Trata-se de um paciente da nossa casa, filho do diretor-presidente da instituição, vítima de pertinaz obsessão a que faz jus. Não granjeou títulos de enobrecimento para que o problema tivesse a solução, conforme o desejo de todos, particularmente dos pais, que são abnegados trabalhadores do bem e portadores de méritos valiosos. Era um caso de obsessão que nós vamos ver aqui o desenrolar, porque aqui está acontecendo. Ele era filho do diretor-presidente da casa de oração, né? E foi feita a reunião de desobsessão, reunião mediúnica, e a entidade deu a presença e começou a falar, né? Nunca o perdoarei, exclamou em agonia dolorosa o sofredor que acompanhava o jovem. Ele traiu-me, roubando-me Yara, filha amada, a quem corrompeu e desgraçou, levando-a ao suicídio. Ou seja, provavelmente isso século XIX, início do século XX. Naquele momento, naquela época, uma moça dormir com um homem que não era casada, ela praticamente ficava, como a palavra que ele utiliza aqui, né, desgraçada para o resto da vida. Né? E nesse caso aqui, a filha dele, digamos, cedeu à sedução desse rapaz e ele não desposou, não casou com ela e ela simplesmente se suicidou depois. Né? E o pai dela estava aqui justamente perseguindo ele por conta disso. E se passava como meu amigo, né? Diz ele, a quem abria a minha casa e lhe concedia a honra que não merecia de conviver com a minha família. Aí, justamente ao ouvir essas palavras, né? Ele chama aqui ainda de doutrinador, porque esse livro é de 1986, né? Ainda se utilizava essa palavra. Hoje em dia se fala de dialogador, né? Por quê? Porque doutrinador dá uma sensação de superioridade daquele que está falando em relação ao espírito, né? E na verdade não é assim, né? Todos estamos assim, se nós queremos ajudar alguém, nós devemos nos colocar no mesmo nível da criatura e não como um ser superior, que na verdade ninguém é superior a ninguém. Então por isso que se deixou em desuso essa palavra doutrinador e hoje se fala em dialogador, que é o diálogo, que é uma via de mão dupla, né? Um fala com o outro, você não doutrina ninguém, você não impõe nada a ninguém, você conversa, né?
O nosso, continuou o doutrinador comovido, não é o desejo de inocentar o criminoso, né? O rapaz encarnado. Não obstante, queremos impedir que o irmão venha a tombar em erro equivalente. Você que está desencarnado. Porquanto somente a Deus compete a equação destes problemas, em razão da sua sabedoria infinita, que dispõe de meios para regularizar os males, sem engendrar outros semelhantes ou piores. Porque, na verdade, as criaturas que pensam que vão satisfazer o seu desejo de vingança, assim, vão resolver o seu problema tentando fazer a justiça com as próprias mãos, elas, no máximo que conseguem é angariar mais dívidas para si mesmo, né? Elas não resolvem o problema, porque num caso aqui, porque na verdade as criaturas, os espíritos que se utilizam dessas coisas, eles têm uma mente ainda muito materializada. É como se eles não. Eles sabem que estão desencarnados, mas o pensamento deles ainda está muito voltado aqui para o mundo material. Então eles, não, eu vou me vingar, eu vou destruir a vida dele, né? Vou até matá-lo, como era o caso do obsessor de Lício, né? Que ele queria matá-lo. Só que eles não param para pensar que matar, ou seja, o corpo, né? É somente o corpo, o espírito ele continua. Então é uma busca sem fim, né? Dessa satisfação, desse desejo de vingança, né? Não vai solucionar o seu sofrimento, não vai trazer nada de bom para ninguém. Pelo contrário, vai trazer muito mais dívida para a criatura que está fazendo isso, né? No caso aqui, como ele diz, nós não queremos inocentar o criminoso, que era o rapaz que estava encarnado. Apenas trocando em miúdos, deixe tudo nas mãos divinas. Porque Deus, através da lei de causa e efeito, que ele mesmo estipulou, que é uma lei perfeita, vai fazer com que essa criatura que fez isso com a sua filha, né, aprenda lá na frente através do sofrimento. Porque toda ação corresponde a uma reação, né? Então, se ele fez isso, certamente a própria vida vai ensinar, né? E ele, por conta disso, vai, digamos, compensar ou então fazer com que ele recompense, né, de uma certa forma, a vida ou a própria lei divina pelo que ele fez no passado. Então, deixe nas mãos de Deus, né? Daí onde vem a questão que muitas vezes as pessoas não entendem de dar a outra face, né? Mas como? Alguém vai bater no meu lado, eu vou dar a outra? Não é isso. Se alguém bater na sua face, se alguém fizer algo muito mal para você, dar a outra significa fazer o quê? Não fazer o mal, não se vingar. Simplesmente, você não há necessidade, pelo menos, claro que seria o ideal, né? O perdão. Mas o perdão a gente sabe que é o último estágio, né? A gente pode desculpar primeiro, tentar esquecer, por último, o perdão vem, né? Mas enquanto isso não chega, pelo menos tente não se vingar, não fazer um mal àquela pessoa que fez o mal para você, né? E fazendo isso, você está dando passos largos em relação ao seu crescimento, né? E está deixando de angariar dívidas, que poderiam ser muito piores, né? Males, como eles dizem, males semelhantes ou piores, né? Se alguém lhe fez um mal e você está tentando se vingar, você pode angariar para você maus semelhantes e piores. Indagas pela filhinha, né? Continuou o médium da casa. A quem não tens visto desde aquela época, a da desventura, é a ela que tanto te deixou magoado a ponto de odiá-la por algum tempo, né? Porque ela, enfim, a época ela se deixou seduzir pelo rapaz, né? Então ele também, o pai também passou a odiá-la em determinado momento. Opa. Indagas pela filhinha a ponto de odiá-la por algum tempo. Pois bem, Eila, que aqui está, né? De repente a filha dele vem desencarnada, né? Aliás, ela estava desdobrada pelo som, né? Voltou à carne e é surda muda, resgatando no silêncio o engano da alucinação suicida. O genitor reconheceu-a e foi abruptamente vencido por diferentes
emoções. Os dois abraçaram-se, sustentados pelos benfeitores presentes, enquanto alguns membros encarnados da reunião participavam comovidos ante o feliz evento, contribuindo desse modo com altas cargas de energia útil para o tentame. Então, como eu disse, os capítulos desse livro são longos. A história desse pai e dessa filha aqui é contada, acho que em umas 3 ou 4 páginas. Eu fiz um resumo aqui, né, basicamente, os pontos principais, para justamente a gente não passar do tempo, né, e basicamente é isso. Nós vemos, o que é que nós vimos hoje? A questão dos homens instinto, né, dos intermediários dos homens razão, né, os homens instintos com um comportamento totalmente selvagem, mais próximos da selvageria, os intermediários que, apesar dos seus defeitos, ainda têm um despertar e uma busca por algo mais espiritualizado, e os homens razão, aqueles que já têm uma ideia formada sobre a questão da espiritualização. E nós vimos também o tratamento do filho aqui do diretor da instituição, que sofria a obsessão, né, desse pai, que por conta daquilo que ele fez a filha dele na encarnação anterior, e levou ao suicídio. E nós vimos que a filha estava encarnada pagando aquilo, porque a questão do suicídio, ele pode ter, como qualquer coisa, né? Toda a ação ela dá frutos, né? Os frutos podem ser bons ou maus. No caso aqui, ela estava resgatando, né, o suicídio, né? Ela renasceu como surda muda, né? Ele não descreve como é que se deu o suicídio, mas talvez a gente tenha uma ideia por conta da questão desse problema, né, nas cordas vocais e, no, no, e nos ouvidos. Mas, ao ser apresentada ao pai, né, aí a força do amor entre ambos meio que fez aquele ódio daquele pai arrefecer, né, e eles se abraçaram, ela desdobrada pelo sono, ele como genitor desencarnados. Então ele foi então encaminhado para os campos doutrinários, né, como o irmão costuma falar muito aqui. Bom, então o capítulo se encerra aqui. Dizendo mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou à vontade para responder. Se eu souber, se eu não souber, eu vou anotar, pesquisar e depois eu dou a resposta. Para vocês que estão aqui na live também, eu agradeço profundamente vocês estarem presentes aqui. Também a mesma coisa, se qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem. Não tem problema que a gente tenta responder na medida do possível. Então vamos encerrar, né, com a live, né, com a nossa prece final. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E assim seja. Com esta prece, te pedimos permissão, Deus nosso Pai, para darmos por encerrada esta parte aqui, a live, a noite de hoje, com muita paz, com muito amor. E, se Deus assim permitir, estaremos na próxima terça-feira, no mesmo horário. Só que não vai ser uma reunião presencial. Vou fazer a live de casa mesmo. Todos se encontram convidados. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus.